Oh, aleluias. Como nós falamos aqui, irmãos, é um tempo de nós falar sobre os milagres de Jesus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 4. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado em meio dela. Aleluias. Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos, meu Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, meu Pai. Pai amado, já sentimos a presença real do Teu Espírito Santo em nosso meio. E agora nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, conduza, meu Pai, esse momento, meu Pai, de exposição da Tua palavra. Que essa palavra venha encontrar, meu Pai, corações, meu Pai, solos férteis, arados, para receber essa semente. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, nos dá, meu Pai, sabedoria para que possamos, meu Pai, expor essa palavra em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Evangelho de João, João, quando ele escreveu ele para apresentar, né, Jesus para aqueles que não conheciam como Deus. Olha, Jesus é Deus. Então a gente está estudando aí na EBD, a gente vê que desde o capítulo 1, né, João sempre vem mostrando aos seus leitores de que Jesus é Deus. Logo no primeiro milagre do capítulo 2, ele tece, né, 7 milagres dentro do livro. João cita 7 milagres. E o primeiro milagre que ele cita no livro é sobre aquele milagre, né, da transformação da água em vinho. Olha, mostrando, olha, só Deus tem essa capacidade, tem esse poder de transformar elementos. Homem não tem poder algum, só Deus tem essa capacidade. Então depois a gente vê outros milagres, como a cura de um paralítico, a cura de um oficial, um filho de um oficial do rei. E dentro desses milagres João está escrevendo, olha, só Deus tem poder sobre as doenças, sobre as misérias que assolam a vida do homem, em consequência de uma natureza pecaminosa que veio lá de Adão. Só Deus tem poder de reverter esse quadro, só Deus tem poder de curar. Logo em seguida, ele vai falar sobre o outro milagre, o quarto milagre, que é a cura de um cego de nascença. Ele vem falar que, olha, Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, quando ele traz essa visão para aquele cego de nascença. E a gente vai ver também mais à frente, quando ele multiplica os pães e peixes, ele vai dizer, olha, só Deus é o pão da vida, só Deus fornece aquele alimento que você vai comer dele e não vai ter mais fome. E por último, esse milagre, que é o da ressurreição, quando ele ressuscita Lázaro, ele vai dizer assim, olha, só Deus tem poder sobre a morte.
Por que ele tem poder sobre a morte? Porque ele é o autor da vida, ele é o príncipe da vida. Então só ele tem poder sobre ela. Então ele vem trazer todo esses entendimentos para quem está lendo. Assim, Jesus, ele é Deus. E sobre essa ressurreição, sobre essa história, que essa situação, essa aflição que abateu sobre essa família de Lázaro, propriamente dito Lázaro, acho que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. A Bíblia vai dizer, irmãos, logo no primeiro capítulo, que um homem estava doente, Lázaro estava doente, e Lázaro era irmão de Maria e Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Então, irmãos, João já começa a descrever que, olha, essa família que está passando por provação, essa família que está passando por aflições, essa família que está passando por esse caso de doença num lar, é a família de Maria, é a família de Marta. E quando a gente vai ver quem é Maria e quem é Marta, a gente vai ver que eles são um exemplo de adoração, né? Quando a gente vai olhar, quem que é essa família? A gente vai ver que era uma família íntima de Deus, era uma família que tinha comunhão com Jesus, era uma família que relacionava com Jesus, era uma família que sempre quando Jesus ia a Betânia, Jesus passava na casa deles. Então essa família era íntima de Jesus. Mas algo me chama a atenção aqui, que mesmo essa família tendo a presença de Jesus na sua casa, tendo a comunhão, tendo um relacionamento, mesmo essa família sendo um exemplo de adoração, e lá que Maria, ela quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, né? Unge Jesus naquele ato de adoração de Jesus, preparando o corpo de Jesus para o sacrifício mais à frente. Então que ele virou um exemplo para todos ali, que era um exemplo de adoração, verdadeira adoração, que mesmo essa família, sendo íntima do Senhor, ela não ficou isenta de passar por provações, ela não ficou isenta de sofrer aflições. E a primeira coisa, irmãos, que a gente tem que entender, que o nosso relacionamento com o Senhor, nossa intimidade com o Senhor, a nossa busca diária pelo Senhor, ela não nos isenta, não nos exime de passar pelas aflições do mundo. Isso nós temos que entender. Parece que é um grande dilema da vida cristã, mas eu sou crente, eu busco o Senhor, minha casa pertence ao Senhor, aqui não aceita nada que desagrada ao Senhor. Por que que nós estamos passando por isso? Por que que a minha casa, por que que minha família, por que que eu tenho que viver isso? E essa família, irmãos, ela passou por uma doença que se agravou por morte. E quando a gente vai ler na Bíblia, irmãos, o Evangelho em si na sua totalidade, ele nunca deu brecha para nós pensarmos assim. Ele nunca deu razão para a gente pensar que como filhos de Deus, nós não iríamos passar por tribulações. Porque o próprio Jesus, em João capítulo 16, ele diz: no mundo tereis aflições. Nós já fomos previamente alertados, informados, porque nós somos discípulos do Senhor, porque nós somos seguidores do Senhor, porque nós somos nessa terra que jaz no maligno, nós iríamos passar por aflições, porque nós carregamos essa natureza de Adão, nós iríamos passar por doenças. A Bíblia vai dizer lá no Jó, irmãos, íntegro, temente, homem leal, reto,
E quem fala isso não é ninguém não, é Deus que está falando dele. É Deus que está dando testemunho de Jó para o inimigo. Olha meu filho, olha Jó, olha a vida dele. Homem temente, reto, fiel, leal, justo. Não desvia para o mal. Mas a Bíblia fala que um dia ele perdeu toda a sua fazenda. E se já não bastasse, ele perdeu todos os seus filhos. E se já não bastasse, ele perdeu toda a sua saúde. A ponto de só sobrar um pedaço de telha, de barro, para ele se coçar. E no final, até aqueles que estavam com eles, eram os amigos dele, já estavam acusando de pecado. Até a sua mulher já falou: olha Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas irmão, eu quero te dizer aqui que nessa noite não seremos isentos de passar por aflições. Mas como foi cantado e ministrado aqui nessa noite, teremos presença do Senhor conosco. Teremos consolo do Senhor conosco. Teremos alívio. Teremos uma caminhada com o Senhor. Essa família, irmãos, que talvez as pessoas julgavam ali: olha, por que vocês estão passando por isso? Jesus não é da sua casa. Jesus não mora dentro da sua casa, não vem na sua casa. Não é Jesus que você fica gritando aí, que governa seu lar. Por que vocês estão passando por isso? Nós nunca vamos entender, irmãos, as aflições na vida de um justo. Mas uma coisa é certa: nós nunca ficaremos desamparados. Nós nunca ficaremos sozinhos. Porque nós teremos a presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Importa, irmãos, que aconteça, eu quero te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho no barco da vida, no barco da sua vida. Talvez está um vendaval, águas batendo para todo lado, você achando que vai submergir, mas ele sabe o que ele está fazendo, irmão? Dormindo. Não é um sono daquele que não se compadece, que é indiferente, mas é um sono para te mostrar: olha, em meio a todas as suas turbulências, eu durmo, sabe por quê? Porque eu tenho todo o controle. Eu tenho todo o controle das coisas, para te dar calma, esperança. Às vezes a gente nunca vai conseguir entender o motivo da provação, da aflição. Mas uma coisa é certa: lá no final, lá no final, você vai falar assim: olha, uma coisa é certa, eu tive a presença do Senhor ao meu lado. E outra coisa, eu saí muito melhor do que eu entrei. Jó é prova disso, irmãos, no capítulo 42. Olha, Senhor, eu falei de tantas coisas que eu não conhecia, tanta besteira eu falei diante dessa provação. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu só conhecia de te ouvir, só de falar. Mas agora os meus olhos te veem. Veio o que? A manifestação da glória do Senhor na vida dele. Talvez você nunca vai entender, mas no final fala assim: o Senhor esteve comigo. Se eu estou aqui é porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me livrou, porque o Senhor curou, porque o Senhor me animou, porque o Senhor me carregou, porque o Senhor segurou nas minhas mãos. Eu não chegaria sozinho, não tem como. Não chegaria sozinho. O Senhor esteve conosco. O Senhor esteve com você. O Senhor está com você, porque Ele é o Deus conosco, Emanuel. Deus se faz presente. A esperança da glória é Cristo em nós, é Cristo dentro de nós. Então você não está sozinho. Apóstolo Paulo, irmãos, a gente vai ver que
é um exemplo de homens que se entregavam ao Evangelho de corpo e alma, 100%. E a gente vai ver a vida dele, ele lê os Evangelhos, em Atos, as cartas, a gente já vê que em nenhum momento ele foi poupado de aflição. Nenhum momento ele foi poupado, a ponto de dizer lá em Filipenses capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez que é o versículo mais mal interpretado do dia, porque você vê ele até em para-choque de caminhão. Mas se você for ler o capítulo 4 de Filipenses, a gente vai ver que ele está descrevendo todas as suas aflições, toda a sua abundância, toda a sua escassez, toda a sua vida que ele passou em abundância e escassez, em dias bons e dias maus, mas no final ele faz um balanço disso tudo e fala: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu só cheguei aqui porque Jesus esteve comigo. Eu só cheguei aqui porque o Senhor me sustentou. Eu só estou aqui porque Ele me carregou, Ele me animou, Ele me deu uma palavra de ânimo, Ele me direcionou, Ele me guiou. Oh, aleluias! Primeira coisa, o fato de você ser íntimo do Senhor não vai te isentar de passar por aflições. E segundo, o propósito da aflição é o que nós lemos aqui no nosso texto, que era para manifestação da glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não é sobre ser isento da aflição, irmãos, mas é em meio dela você glorificar o nome do Senhor. Não é ser isento de provações, mas é passar glorificando ao Senhor. O saudoso Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Tem uma multidão te enxergando, te vendo, irmãos. Assim como naquela aldeia ali, aquelas pessoas que começavam a olhar para aquela família e ver: olha, vamos ver qual que é a reação dele agora. Eles eram seguidor desse tal Jesus Cristo, o Messias ungido. Eu quero te dizer, irmãos, que em meio à sua aflição, em meio aos desertos da vida, tem pessoas te observando. Tem pessoas te observando, tem pessoas te lendo. Querem saber se você serve mesmo um Deus Altíssimo, se você é fiel nele também nas provações, nas aflições. Em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos, depois de ser açoitados, chicoteados, foram presos. Eles tinham vários motivos, de sentar ali e começar a fazer uma oração, questionando ao Senhor: Pai, nós estamos fazendo a Tua obra, por que nós estamos passando por isso? Nós estamos envergonhados, humilhados, com o corpo todo marcado com chicotes. Por que nós estamos aqui sentados com nossa canela amarrada com essa corrente? O Senhor é o Senhor é o dono de tudo, o Senhor governa tudo, o Senhor é a autoridade máxima. Por que nós estamos aqui com a palavra do Senhor? Isso aqui tudo destrói. Pai, em nome de Jesus, começa a fazer aquelas orações que meio que confrontando ao Senhor. Mas eles decidiram o que, irmãos? Cantar, adorar, louvar aquele que vive e reina para sempre, aquele que governa tudo, aquele que tem o controle de tudo. E a Bíblia é tão linda que à meia-noite, irmãos, os homens estavam cantando. Imagina que todos aqueles presos ali vindo naquela situação. Não, isso é impossível. Os caras estão cantando. Tem pessoas te vindo, irmãos, passar as suas provações. Você é exemplo para elas. O que você está passando para manifestar o poder de Deus através da sua vida. Seja um canal de bênçãos. E a Bíblia fala que o Senhor veio ali com um grande terremoto, livrou aquele povo. E almas se renderam ao Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado.
foi exaltado, foi colocado no devido lugar através de Paulo e Silas, porque eles não murmuraram, mas eles adoraram ao Senhor em meio às provações, sabendo que o Senhor tinha o controle de tudo, que tudo era dele, que tudo estava sendo governado por ele. Então, em nome de Jesus, irmãos, glorifique ao Senhor. Não é fácil, irmãos, a gente passar por situações que às vezes a gente chega até a desesperar. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas não deixe de adorar o Senhor, irmãos. Você vai servir de testemunho para muitos. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, estamos aqui, meu Pai, deixando rastros. Pessoas estão nos vendo. A nossa vida é exemplo para muitos conhecerem ao Senhor. Não deixe de glorificar ao Senhor. Não deixe, meu Pai, que a seta do inimigo venha atingir sua mente, seu coração, a ponto de você começar a questionar ao Senhor, a ponto de você buscar em outros meios um auxílio que não vem do Senhor e que possa desagradá-lo e escandalizar o Evangelho. O terceiro ponto, irmãos, que nós vimos aqui no capítulo 11, é que depois que Jesus, está no versículo 6, depois que aquela família mandou um mensageiro ali enviar Jesus, mandou uma mensagem para Jesus: olha, o teu amigo, aquele que tu tanto ama, está doente. Depois de Jesus receber essa mensagem, ele demorou mais 2 dias no lugar que ele estava. Meu Deus, a gente fala assim: olha, mas é teu amigo que tanto ama, por que não vai logo? Mas ele ficou lá mais 2 dias no lugar que ele estava. No versículo 6 disse: olha, contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, não tem coisa pior, irmãos, que a gente está passando no deserto da vida. A gente tem um sentimento, a gente ora, busca, ora, os irmãos oram, faz corrente de oração, faz campanha, sobe monte, vem na igreja, os irmãos intercedem, e brotar em nós um sentimento: Deus está demorando demais me atender. Será que Deus está ouvindo? O próprio salmista, no Salmo 10, ele disse: olha, por que te conservas longe, Senhor? Por que está longe, Senhor? Por que te conserva tão longe? Por que o Senhor está tão indiferente? Por que te esconde no tempo da angústia? Quem nunca fez uma oração: Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que tudo que eu estou fazendo está agindo como algo para aumentar ainda mais a dor, a doença, a provação, o deserto. Mas uma coisa é certa, irmão: se Deus está demorando a agir, é por algo melhor Ele está fazendo. E a gente vai ver no texto que ele ficou alegre por ele ter atrasado, porque não seria uma cura de uma doença, mas a ressurreição, trazer da morte para a vida. Seria algo que eles nunca tinham visto ali de perto. Se Deus está demorando a agir, irmãos, creia, vai ser melhor. A promessa vai se cumprir mais do que você esperava. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus que além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não aceite seta do inimigo, mas está demorando demais, está atrasando demais, não está te ouvindo. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Ele está ouvindo, irmãos, e Ele vai agir. No tempo oportuno Ele vai chegar, no tempo oportuno Ele vai fazer, no tempo dEle. Nós temos, irmãos, que ter essa maturidade de esperar no Senhor, né? De dar um cutucão na alma: olha,
Aquieta-te, alma. Espera no Senhor, confia no Senhor. O salmista vai dizer isso. Aquieta-te, alma. Só em Ti eu te espero. Só em Ti eu te espero. Anela a minha esperança no Senhor. Oh, aleluias, aleluias. O Senhor vai agir, irmãos. O Senhor vai fazer. Mas no tempo, a gente tem que ser moldado por Ele ainda. A gente tem que ainda colocar a nossa fé em prática. Aquilo que nós cremos, nós temos que colocar em prática. No Senhor está fazendo. Talvez não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo dEle. Não é na sua vontade, é na necessidade. Para a glorificação do nome dEle. Ele chega na hora certa. Ele não é pego de surpresa. A Bíblia fala, irmãos, que quando ele chegou ali, naquela aldeia, todos já tinham ali uma palavra de luto. Olha, Marta chega, olha Jesus. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Olha só a fé de Marta. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Ela cria que o Senhor tinha poder de curá-la. Ela cria que a doença não ia ficar na vida de Lázaro quando Jesus chegasse. Mas ela não, faltava algo ainda. Ela crê que Ele era o autor da vida. Em nenhum momento, irmão, a morte ficou na frente de Jesus. Você pode olhar no Evangelho. Todas as vezes que Jesus encontrou com um morto, ele teve que voltar para a vida. Porque Jesus é o autor da vida. Ele é maior do que a morte. A Bíblia fala que, olha, Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Ela vai começar a falar do futuro. Olha, creia somente. Creia somente. Ele vai falar, olha, onde está? Onde está ele? Onde vocês colocaram ele? Ela vai e aponta para o túmulo. E no versículo 35, fala que é um dos melhores, um menor versículo, é que Jesus chorou. Aqui demonstrando todo aquilo que João também falou, que o Verbo encarnou, que ele vestiu pele humana, que ele desceu nessa terra, que ele sentiu o que nós sentimos, que ele chorou as nossas lágrimas, que ele passou por todas as aflições e provações nesse mundo, para se parecer como nós, para ser semelhante como nós. Aqui é um choro, irmãos, de compaixão, um choro para mostrar que ele não estava indiferente àquela situação, e um choro, irmãos, para diante de toda a destruição que o pecado acometeu a vida do homem, que o homem não foi criado para morrer, mas aquela morte ele era proveniente de uma natureza que nós herdamos de Adão. Aquele choro ele pensou, olha, vai chegar um dia que nós vamos vencer essa morte, vai chegar um dia que ela não vai ter poder sobre as nossas vidas. Mas aí, irmãos, Jesus ali ele lança uma ordem: remova a pedra. Versículo 39. Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Agora a pergunta, irmãos, que nós fazemos: por que Jesus, aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre acalmar a tempestade, aquele que tem poder de acalmar o mar revolto, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta na palma das tuas mãos, aquele que dá ordem às estrelas, elas ficam uma a uma enfileiradas, aquele que chama todos
pelo nome, todas as estrelas pelo nome, e elas vêm. Por que Ele não deu uma ordem ali para que tirasse essa pedra? Para mostrar mais ainda o seu poder, a sua glória. Porque tem coisas, irmãos, que é nossa, é de nossa responsabilidade a gente fazer para que o milagre do Senhor aconteça. O milagre, irmãos, ele acontece com a cooperação do homem, com a cooperação e com a fé do homem. Sem isso, irmãos, jamais vai acontecer. E todo milagre, irmãos, todo milagre do Senhor em nossas vidas, ele vem através de um ato de obediência, através de um pedido do Senhor. Remova a pedra. O que na hora Marta falou? Não tem condição mais, já cheira mal. Remova a pedra para que eu faça um milagre. Não tem jeito mais. Às vezes nós agimos assim, irmãos, como Marta. Nós oramos, nós buscamos ao Senhor, mas o Senhor nos aponta: olha, você tem que remover isso da sua vida para que eu possa ministrar um milagre sobre a sua cura. Talvez seja o medo, talvez seja o medo, talvez seja a falta de fé. E Deus está falando que, olha, remova essa pedra, remova esse obstáculo, para que eu possa realizar um milagre sobre a sua vida. Todo milagre, na verdade a fé, irmãos, ela se expressa em atos de obediência ao Senhor. Às vezes nós não compreendemos a ordem de Jesus, do Senhor. Senhor, mas já cheira mal. Senhor, não dá mais, mas não tem como mexer ali, vai dar problema. Não é natural. Mas remova a pedra. Tire tudo aquilo que atrapalha da sua vida o agir de Deus. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Dúvida, desespero, palavras negativas, eu oro, mas depois eu falo, não vai dar certo, não vai acontecer, as coisas caminham para não acontecer. Remova isso, crê somente no Senhor. Remova a pedra. Não aceite, irmãos, setas do inimigo. Seta, irmãos, na mente causa cauterização. E nós não andamos por aquilo que vemos. Nós não andamos por aquilo que nós tocamos, nós apalpamos, mas nós andamos por fé. Se Ele falou que é para retirar, se Ele falou que vai acontecer, mesmo estando cheirando mal, mesmo não sendo natural, eu vou fazer, porque vai acontecer, a minha parte eu vou fazer. Quando Deus foi até Abraão e falou assim: olha, Abraão, sai dessa parentela. O que Adão precisava? Qual que é o milagre que Adão precisava? Filho. Já era avançado de idade. Mas o Senhor chegou, olha, ô Abraão, saia dessa parentela, saia dessa terra, essa terra de paganismo, de idolatria, saia dela, e vai peregrinar para uma terra que eu te mostrarei. Deu uma ordem para ele: olha, tira essa pedra, tira esse obstáculo que me faz eu manifestar a minha glória na sua vida, e saia daí, vai peregrinar, que eu farei derramar bênçãos sobre a sua vida, engrandecerei o seu nome, bendito será todas as famílias da terra através de você. Saia. E ele fez, ele saiu, ele apegou a palavra do Senhor, ele não agarrou os obstáculos da vida, ele preferiu agarrar a fé, olha, apegar a palavra. Tire, irmãos, tudo aquilo que te atrapalha. Talvez, igual o pastor pregou aqui, uma palavra abençoada, domingo. Talvez são pessoas que estão te atrapalhando viver o melhor de Deus, que precisa ser
infelizmente, retirada da nossa vida, porque caminhando com elas, vamos desagradar ao Senhor. E Deus só está esperando, olha, tira a pedra. Eu quero fazer um milagre na sua vida, eu quero te abençoar, eu quero fazer você um grande homem do Senhor, uma grande mulher, abençoada, mas sai desse embaraço. E Marta, ela começou a ficar com dúvidas, e Jesus encorajou-a. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Se Deus falou, irmãos, vamos obedecer. Nós falamos aqui na EBD, domingo passado, que o oficial do rei chegou até Jesus e pediu uma cura para o seu filho. E Jesus dá uma resposta tão prática, olhando assim, parece que é uma resposta tão ríspida. Ele fala: vocês me procuram por sinais e milagres. Olha, vocês estão me procurando porque vocês me consideram como um milagreiro. Mas aí Jesus lançou uma palavra, aí ele foi ainda: Senhor, desce, meu filho está morrendo. Né? Ele fez mais um pedido: Senhor, desce, vai até minha casa, que meu filho está morrendo. Aí o Senhor dá uma palavra para ele: pode ir para sua casa, teu filho não vai morrer. Irmãos, até agora os milagres de Jesus, todo mundo via. Paralítico, levanta e anda. O leproso era curado na frente de todo mundo. Mas só tinha 2 milagres desse: olha, vai para a tua casa. Ele recebeu uma palavra, só uma palavra. Jesus não foi com ele para a casa dele. Olha, vai para a tua casa. Talvez Deus estava falando assim: eu quero que ele tire a pedra da incredulidade, de achar que tem que ver para crer. Vai que o teu filho não vai morrer. E ele desce, irmãos. Talvez ele tinha uma opção de ficar decepcionado com a resposta de Jesus, porque ele era um gentil, ele não era um judeu, mas que foi atrás de um judeu para solucionar um problema dentro da sua casa. Talvez ele poderia descer indignado: não, esse não é o Messias, ele, olha como ele me tratou. Mas ele preferiu que remover a pedra. Eu vou agarrar essa palavra com fé. Eu vou chegar lá em casa e meu filho vai estar curado. Eu não preciso de ver para crer, eu só preciso de uma palavra. Nós só precisamos de uma palavra, irmãos. A Bíblia fala lá em Gênesis que por causa da palavra o mundo foi criado. Todas as coisas, céu, terra e mar, foi criado através da palavra. Eu só preciso de uma palavra. Se o Senhor falou que vai ressuscitar sonhos, se o Senhor falou que vai curar, se o Senhor falou que vai libertar, eu vou apegar essa palavra. Eu creio, eu não ando por vista, mas eu ando pela fé. O justo viverá pela fé. E aquele homem chegou na casa dele e o filho dele já estava curado. Aí ele vai e faz os cálculos lá das horas. Não, foi nesse exato momento que ele foi curado. Eu estava conversando com aquele que tem todo o poder sobre a doença, aquele que tem todo o poder sobre as tragédias humanas que assolam a vida do homem. Então, irmãos, o Senhor ali, ele tira a pedra. E Marta ali, ela começa a duvidar, porque já tinha 4 dias. E essa mesma Marta, irmãos, é aquela que quando na conversa inicial com Jesus, e Jesus falando que Lázaro iria ressuscitar, eu sei que ele iria ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor. Aí, agora já, por um momento já não tem mais fé. Uma outra hora ela fala: não, eu sei que o Senhor ressuscitará no dia final. Mas agora ela já
não acredita mais, seu jamais já está fedendo. Inconstância na vida cristã. Nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, nós oramos, nós pregamos, falamos do amor do Senhor, da bondade do Senhor, que Ele tem poder, que Ele tem autoridade, que Ele faz milagres, mas quando as provações chegam, a gente começa a duvidar. Será que o Senhor faz mesmo? Isso é maturidade. Maturidade é algo que nós ganhamos no percurso, na caminhada cristã. E ela serve para que nós possamos estar em equilíbrio, para que nós possamos perseverar na fé. É algo que a gente tem que buscar a cada dia, irmãos. Não, o Senhor faz. O Senhor tem toda a autoridade. O Senhor tem todo o poder. Mas quando vier as aflições, as provações, não, Ele vai fazer. Ele tem toda a autoridade. Ele não deixou de fazer, né? Ele está presente. Ele tem tudo na palma das suas mãos. Aleluias. E a Bíblia fala que Jesus ali, Ele colocou-se diante do túmulo. E depois que tiraram a pedra, Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu. Pai, te dou graças porque me ouvistes. Jesus não queria saber que estava lá dentro. Jesus não queria fazer um balanço de como estava a situação, ver se poderia ou não, se estava para orar, se estava para buscar, como era a condição, se tinha jeito ou não. Às vezes também a gente chega perto da situação, a gente começa a olhar, ai meu Deus, difícil demais. Mas aqui Jesus ensina para nós, para a gente olhar para cima. Na hora que abriu o túmulo, Jesus olhou para cima. Pai, dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora. Imediatamente, irmãos, aquele homem, envolto a lenços, levantou e veio com vida, sarado, curado. Um camarada que já estava há 4 dias morto, né? Estava em estado já de putrefação, né? Decomposição. Jesus traz a vida, e o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Pessoas rendem ao Senhor através daquele momento de doença, morte, luto naquela família. Muitas pessoas lhe adoram ao Senhor, muitas pessoas lhe conhecem quem é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o autor da vida. Então a provação, irmãos, o milagre, para nós concluirmos aqui, é para a manifestação da glória do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é para fazer o nome do Senhor ser reconhecido através de você, através de mim. Em meio às aflições, irmãos, busque ao Senhor, ore ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque através do seu testemunho, muitas vidas renderão a Cristo. Esse é o propósito. A pessoa fala assim: olha, eu lembro daquilo que você passou. Você como crente, como servo do Senhor, você sempre foi perseverante, e aquilo ali em mim me chamou a atenção. E o Senhor não te abandonou, mesmo que estava tudo desmoronando, mas tinha uma paz dentro de você, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que dinheiro não compra. Mesmo na escassez você estava alegre, rindo, encontrava em você alegria, disposição. Olha, eu quero servir esse Deus, me apresenta esse Senhor. Esse é o propósito das provações, fazer o nome do Senhor ser engrandecido e conhecido.
Se você está nessa noite, se confirma essa palavra, vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, e vamos voltar para casa. Eu sei, todos nós temos uma necessidade. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, todos nós temos uma necessidade. E eu não sei qual, eu sei das minhas, mas o Senhor conhece todas. Então vamos orar ao Senhor, irmãos, e pedir que, como nós falamos aqui, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Que o nome do Senhor seja reconhecido e conhecido através da minha vida. Que minha vida cante ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos sair daqui, irmãos, apegados a essa palavra. Eu não vou andar pelo aquilo que eu estou vendo. Talvez está cheirando mal, está podre, não tem solução, não tem vida. Mas eu vou crer na palavra do Senhor. Crer que terás a glória. Aleluias. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esse momento aqui, meu Pai, que nós passamos a cultuar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós apresentamos nossas vidas, Senhor, ao Senhor. Pai, que meias aflições, meu Pai, elas vão vir, meu Pai, porque o Senhor nos alertou, mas que no meio dela nós possamos glorificar ao Senhor, que no meio dela nós possamos encontrar a Tua presença, Senhor, que no meio dela nós possamos encontrar o Teu poder, a Tua glória, pois nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós sabemos que nós não caminhamos sozinhos, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, através da escassez, o Seu nome será glorificado, através da abundância, o Seu nome será glorificado, através da doença, o Teu nome será glorificado, através da saúde, o Teu nome será glorificado. Que as circunstâncias, meu Pai, não venham mudar a nossa adoração, meu Pai, em nome de Jesus. E nós saímos daqui, meu Pai, apegados à Tua palavra, Senhor, porque, meu Pai amado, a expressão de fé, meu Pai amado, nós vamos expressar com atos de obediência, e essa obediência é agarrar a Tua palavra, Senhor. Se o Senhor falou, se o Senhor mostrou, se o Senhor nos orientou, meu Pai, nós vamos seguir, meu Pai, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Aleluias. Aqueles que concordam, aplaudam o Senhor. Aleluias, aleluias. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. O pastor pediu para dar o recado aqui, domingo de manhã, nós teremos nosso EBD. Não falte, venha, está sendo uma bênção. E no domingo também à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor e agradecimento ao Senhor em adoração. E sábado, culto de jovens às 19 horas. Também participa, amém, irmãos? Jovem até que anos? Os filhos de Deus, irmãos, os jovens, filhos de Deus estão convidados, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Amém. Vão em paz. Aleluia.